Olá, meus queridos e amados irmãos e irmãs, ministros, líderes, pastores, evangelistas, profetas, membros de modo geral, não somente da nossa rede apostólica, conquistadores do reino, mas também companheiros e amigos de demais igrejas que nos assistem nessa hora, outros irmãos de outras igrejas também que nos prestigiam com a sua presença aqui na nossa transmissão ao vivo, a transmissão que fazemos sempre nos horários marcados, né? Nós ministramos 3 vezes por semana. A primeira é no domingo às 10 horas da manhã e depois ministramos às terças-feiras e às sextas-feiras 17 horas, horário do Brasil. Você que está em outro país, você que está aí nos Estados Unidos, está no Peru, na Colômbia, você que está em Portugal, né? Então temos muitas pessoas em Portugal assistindo, temos gente em Angola também, na África, na América do Norte, no Canadá, como nós falamos. Você veja aí o seu fuso horário, que é diferente do nosso, né? Eu sei que pelo menos lá nos Estados Unidos, lá em Tampa, onde está a Márcia, lá é 1 hora para trás, em Boston também, se eu não me engano, é 1 hora para trás. Na Índia, agora é de madrugada, nosso pastor Suresh, essa hora deve estar dormindo, porque são 8 ou 9 horas de diferença de fuso horário. Aqui agora são 17 horas, lá deve ser aproximadamente 3, 4 horas da manhã. Não é mais? Depois nós mandamos para ele o vídeo e ele assiste lá também. Hoje nós vamos começar um outro fundamento. Na terça-feira passada, nós terminamos o fundamento da unidade. Não é que nós terminamos, não. Nós completamos, né, o grupo de 12 transmissões ao vivo, 12 estudos. Estamos terminando de formatar o grupo de estudo escrito para você formar a sua apostila. E agora vamos começar um outro fundamento. Nós não ministramos ano passado o fundamento do reino, porque não houve essa transmissão ao vivo, mas agora nós vamos dar início a outro fundamento do reino. São 12 os fundamentos do reino. Falamos sobre unidade, 12 lições sobre unidade, e agora vamos também fazer um grupo completo sobre o fundamento da honra. Por que que o reino de Deus tem um fundamento, um sustentáculo, uma base chamada de honra, né? Estou vendo aqui as pessoas entrarem, a pastora Tânia Bandeira já entrou, Marcos Paulo já entrou também, sejam todos bem-vindos aí, Sirineu também já entrou. Deus abençoe poderosamente vocês, está entrando bastante gente, é engraçado que a pessoa entra todo mundo ao mesmo tempo, né? Isso é muito bom, né? Não se esqueça de dar o seu like aí, quando você estiver assistindo pelo YouTube, você dá também o inscreva-se, né? Pode curtir também, porque isso é muito importante para nós. Isso vai dar, falta 30 segundos para nós darmos início aqui à nossa transmissão. Isabel Ronaldo também está assistindo, Cláudio Viana, que é o nosso técnico das operações aí de informática, de estratégia, que me ajuda bastante, né? É o meu colaborador direto, e quando eu termino aqui, ele começa a trabalhar lá, e a gente fica trabalhando um bom tempo ainda. Paulo Davi, Cláudio Duarte, Deus abençoe vocês, muito boa paz do Senhor. Muito bem, glória a Deus por isso. Então, como eu disse, hoje vamos dar início a outro fundamento tremendo. Redalque Gonçalves está assistindo, Matheus Tomaturgo, Matheus está sempre firme aí, graças a Deus. Samuel e Miriam Farjona da Barra da Tijuca, Apóstolo Roberto, Jorge Coelho, cadê o cumprimento em hebraico? Fala aí, bota aí, rapaz, bota aí. De manhã não sei que é Boker Tov, e à tarde? Fala aí para mim. Nelly Fontes, em Portugal, pastora Nelly, seja bem-vinda, minha pastora. Nelly é uma benção, essa mulher é uma benção, está lá com a família dela, glorificando ao Senhor, todos abençoados, sejam abençoados aí em Portugal, em nome do Senhor Jesus, amém? E é bom ter você aqui assistindo também esse estudo direto. Bem, irmãos, passou os 30 segundos, vamos orar e vamos dar início então em nome do Senhor Jesus, amém? Senhor, meu Deus, nós oramos a Ti agora, meu Pai, Te glorificamos, Te exaltamos de todo o nosso coração. Quero pedir uma bênção muito especial por todos aqueles que estão nos assistindo nessa hora, aqueles que estão, Pai amado, ligados ao Pai amado dessa transmissão, e que eu Te peço em nome do Senhor Jesus, que todas as barreiras tecnológicas, barreiras de internet, qualquer situação contrária seja derrubada por terra, Pai amado, e a palavra possa chegar ao coração das pessoas que nos assistem nessa hora.
que a unção que estiver sentindo aqui seja a mesma unção que estiver lá. Eu te peço, meu Pai amado, que esta palavra que se inicia hoje, o primeiro estudo é hoje, de fundamento da honra, nós te pedimos, ó Pai amado, que possa entrar no coração de cada um deles, e eles sejam tremendamente abençoados com uma palavra revelacional, com uma palavra rema que vem do coração de Deus para os nossos corações. Nós damos toda a honra e toda a glória para ti, e te pedimos a tua bênção, Pai, nessa transmissão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe poderosamente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isabel Ronaldo, Evangelho Plenominal, amém. Deus abençoe poderosamente. Fátima Vieira da Costa, está nos assistindo também. Seja bem-vinda, Fátima, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, vamos lá. Nilton Ferreira, Deus te abençoe. Que bênção. Bênção vê-la aqui também. Silvia Maria, amém, Silvia. Seja bem-vinda. Nilton Ferreira, saudades também de você, Nilton. Muito tempo que não se vê, hein? Glória a Deus, aleluia. Bem, irmãos, sobre fundamentos, já explicando para vocês que o reino de Deus, ele está em cima de 12 fundamentos, chamados fundamentos eternos. Deus estabeleceu um reino, e esse reino tem uma base poderosa, que sustenta todo esse reino durante toda a sua existência, que é uma existência pré-existente antes da criação do homem, e também que vai permanecer por toda a vida eterna. Esses fundamentos são irremovíveis, não se removem nunca, e o cristão de hoje, ele precisa entender por que o reino de Deus tem esses 12 fundamentos, para que serve e qual a influência dos fundamentos do reino na nossa vida pessoal. Você sabia que todos os 12 fundamentos, eles são estabelecidos para influenciar a nossa vida pessoal? O fundamento da unidade. Cristão que não vive em unidade, ele tem problema. Ele tem que ver unidade, não pode ver separado, não pode ser o eu sozinho, não pode ser o Rambo, não. Tem que ter unidade. Da mesma forma, como vamos começar aqui, o fundamento da honra, a honra influencia diretamente a nossa vida. Você quer ter uma vida vitoriosa na presença de Deus? Então viva em unidade, conforme nós explicamos, e viva também em honra. E olha que ainda faltam não somente esse, mas porém mais 10 fundamentos ali que você tem que aprender e ver como esses 12 fundamentos que sustentam o reino, que sustentam a igreja, influenciam diretamente a nossa vida. É uma pena que grande parte dos cristãos, principalmente os cristãos evangélicos, eles não se aprofundam nesta palavra. Por isso, um dia o Senhor disse: o meu povo perece, o meu povo está morrendo porque lhe falta o conhecimento. Quando você conhece a profundeza, a profundidade da palavra de Deus, você se aproxima mais do Senhor e você ama mais o Senhor e é mais amada por Ele também. Então, vamos a esta palavra. Boa tarde, Silvia, Deus te abençoe. Jacimiel também, pastor Jacimiel da Assembleia de Deus, seja bem-vindo, meu amigo, grande amigo nosso. Irmãos, na terça-feira passada eu vi aqui uma influência aqui de uma sombra aqui no meu queixo, mas era a sombra do microfone. Nós hoje estamos tentando fazer diferente para não dar nenhum tipo de sombra, nem problema nenhum, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém? Vamos lá. Primeiramente, eu disse que é um fundamento, a honra é um fundamento do reino. E esse fundamento tem alguns princípios que nós temos que entrar nele e aprender sobre ele, conhecer sobre ele, né? Eu vou ler o texto para vocês aqui, que vai nortear, que vai basear o nosso estudo, para você ficar entendendo. Não precisa anotar agora, que esse estudo você vai receber. Assim, conforme eu estou terminando de preparar o grupo da unidade, você também vai receber esses estudos dos fundamentos da honra, ok? Eu vou ler para vocês Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, do 13 ao 18. Você sabe que Mateus foi o escritor, foi o evangelista, que escreveu bastante sobre o reino de Deus. Deu muitos ensinamentos, suas parábolas, seus ensinos, seus milagres, sempre dirigindo, sempre apontando para o reino de Deus. Então vamos lá. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam eles: uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Eu já sei a opinião dos outros, agora quero saber a opinião de vocês. Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, surpreso com a resposta de Pedro, diz o seguinte:
Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus foi que te revelou. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado também nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem ele ser o Cristo, o Messias, o Hamashia, né? Então, nós vemos com esta palavra dada por Jesus Cristo aos seus apóstolos, uma coisa interessante. Pelo menos 4 coisas nos revelam diretamente, ou pelo menos 6 coisas nos revelam diretamente nesta palavra. Primeiro, uma identidade profética. Cristão, você que está me ouvindo agora, bote uma coisa na sua cabeça. Você não é apenas um membro da sua igreja. Você não é apenas um número no grupo, da multidão da sua igreja. Você não é apenas mais um ou qualquer um. Presta bem atenção no que eu vou te dizer, que é uma palavra revelada que você vai ouvir agora. Você, esteja onde estiver agora, seja de qual for a igreja que você for, você no reino de Deus, você tem uma identidade profética. Quando Deus olha para você, Ele não está se importando com o nome da sua igreja ou da minha igreja. Ele está se importando que você, como filho de Deus, você tem uma identidade profética. É nessa identidade profética que Ele vai te reconhecer e vai ativar o propósito que você tem. Então você não é apenas o membro do pastor tal, da igreja tal, daquela igreja, não. Você tem uma identidade profética e essa identidade se revela na sua vida e é através dessa identidade que o nosso Deus vai se comunicar contigo e vai ativar o que precisa. Número 2, quando você, a sua posição dentro do reino, significa que quando você está na presença do Pai, na presença do Senhor, você tem também a revelação profética. Deixa eu te explicar uma coisa. Muitas igrejas hoje em dia se preocupam em dar ensino bíblico. E quando dá ensino bíblico, quando ministra a palavra, eles ministram puramente teologia. Teologia, porque aconteceu isso no tempo tal, no ano tal, antes de Cristo, depois de Cristo, porque o profeta disse isso, porque dão verdadeiras aulas de teologia para as ovelhas. E deixa eu te falar uma coisa, meu amado irmão. Jesus Cristo não veio a essa terra morrer pelos pecadores para que eles se formassem em teologia. O Senhor Jesus não veio aqui para que cada cristão tivesse um diploma pendurado na parede. Eu aceitei Jesus, agora eu sou um teólogo. Não, não foi nada disso. O ensino da palavra é um ensino que alimenta, é pessoal. Não é para te dar uma posição teológica, não é para te dar uma posição de teólogo. Se você for um teólogo, se você quiser estudar um seminário, tudo, meus parabéns. Você está certo, continua. Mas esse não é o objetivo. O objetivo é outro, é você ter a revelação profética. Que revelação profética é essa? Eu te explico. Quantas pessoas existem dentro das igrejas hoje que não conhecem a Deus? Se escandalizou com essa palavra minha? Está escandalizado com o que eu estou falando? Quantos cristãos estão sentados nas igrejas hoje que não sabem quem é Deus? Eles sabem que existe um Deus, mas não sabem o que tem esse Deus. Pergunte a qualquer um deles. Diga, irmão, você que está na igreja há 10 anos, 20 anos, 30 anos, quais são os atributos do Senhor? Como reconhecemos o caráter de Deus? O que é benignidade? O que é misericórdia? O que é justiça divina? Faça umas perguntas dessas. O que é arrependimento? O que é perdão de verdade? Comece a fazer umas perguntas que eles não vão saber responder porque não estão vivendo aquilo. Não entrou. Ora, se você botar uma comida num prato, você vai servir uma comida para uma pessoa, você bota uma comida no prato e ela olha, ela contempla a comida, ela vê a comida, ela vê o feijão, ela vê o arroz, ela vê a carne, ela vê os outros ingredientes, ela vê a salada, ela vê a mistura toda. Você pode botar um prato lindo, maravilhoso, ela vai ver, mas ela não está experimentando, não está comendo.
ela vai ver aquele alimento e ela sabe que aquele alimento tem nutrientes, tem proteínas, que vai fortalecer, que deve estar bom, que deve estar muito bem temperado. Ela vai entender tudo, mas não experimentou. Uma coisa é você ver e a outra é você experimentar. É muito bom, porque a gente está na igreja ouvindo muitas coisas e às vezes não estamos experimentando nada. E você, para ter revelação profética, significa que a palavra tem que produzir alguma coisa em você. O nosso fundamento aqui é de honra. Eu estou te explicando tudo isso porque se você não entender o que é uma revelação profética para você, você nunca vai entender o que é honra. Nunca. Você olha pela quantidade de pessoas que tem dentro da igreja que falam mal de pastor. Você sabe que uma pessoa que fala mal do seu pastor, do seu líder, essa pessoa não tem honra nenhuma. Essa pessoa não sabe o que é honra, não sabe o que é uma posição de honra, não sabe o que é uma posição profética. Não importa se o pastor está certo ou errado. Eu estou dizendo que é falar mal dele, ou falar mal das autoridades, ou falar mal do seu amigo, do seu irmão, do seu companheiro. É falta de honra, porque não sabe que o reino está fundamentado na honra. E quem não sabe o que é honra, não pode pertencer ao reino de Deus. Então, uma coisa é estudar a teologia da igreja, e outra coisa é pegar aquela palavra e entrar no nosso coração. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é na cabeça, não é aqui que a palavra está. A palavra, quando está aqui, a gente se torna legalista, nós entendemos a lei, conhecemos a lei, profetizamos, mas quando entra para o coração, fortalece, levanta, desperta, anima. A presença de Deus é real quando você tem a palavra no coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que não faz você pecar não é a teologia que te ensinaram. O que não faz você pecar é que a palavra habitando em você, ela te orienta, é guia, e você é realmente o templo do Espírito Santo. Amém? Estão entendendo direitinho, né? O estudo de hoje é apenas uma introdução, hein? Terceiro, essa palavra dada por Jesus Cristo para o seu discípulo demonstra que eles têm uma recompensa da honra. Quando Pedro diz: tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus vivo, ele reconheceu a posição, a identidade profética de Jesus Cristo. Enquanto que para as outras pessoas, Jesus Cristo era apenas o filho do carpinteiro, o filho de Maria, um homem da Galileia. Enquanto ele reconhecia isso, não era identidade profética. Mas agora não, quando fala tu és o Messias, significa que Pedro agora entendeu quem era ele. Tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu te reconheci agora. Então, quando reconheceu, deu-lhe honra. Cristo foi honrado quando Pedro reconheceu. A Cristo não importava a opinião dos outros. Tu és Elias, tu és um profeta, tu és João Batista. Imagine se hoje um pastor é comparado a Elias. Pastor, o senhor é igualzinho a Elias. Pastor, o senhor é igual a João Batista. O pastor se sentiria muito honrado, mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo, que honra teria Jesus Cristo ser comparado aos profetas, a alguém, se ele estava num nível diferente, se a identidade profética dele era mais elevada, era o Filho de Deus, e Pedro reconheceu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Reconheceu a identidade profética dele e teve a revelação profética de quem era ele. Com isso veio uma terceira situação. Eu disse a primeira, a segunda. A primeira, identidade profética. Segundo, a revelação profética. Terceiro, vem a recompensa da honra. Pedro, como você me reconheceu, como você entendeu, como você teve a revelação de quem sou eu, sabe o que eu vou fazer? Eu vou te entregar nas tuas mãos as chaves do reino dos céus. Pedro, você vai ser o guardião das chaves. Significa o seguinte, que você terá autoridade para abrir e para fechar. Meus irmãos, eu posso garantir para vocês com toda certeza, pelo que a gente conhece da palavra de Deus, que Pedro, o Pedrão, nem entendeu o que Jesus falou. Coitado. Eu vou te dar a chave do reino dos céus. Será que Pedro pensou num chaveiro, numa chave grande, pendurada numa argola qualquer? Não! Ele estava recebendo autoridade. Ele não entendeu isso. Jesus estava dando autoridade a ele para penetrar nos céus. É importante, isso é profundo isso, irmãos. Quando a gente vive em honra, o Senhor nos dá a chave para entrar onde a gente precisar entrar. Quando tem honra. Quando não tem, peraí, não é bem assim. Ninguém convida ninguém desonrado para ir à sua casa. Jesus não, Jesus vai te dar a chave e você vai receber. Recebeu essa chave
que significa autoridade. Pedro, uma vez identificando, teve a identidade, reconhecendo a identidade profética do Messias, tendo a revelação, recebeu a chave dos céus e passou a ter autoridade, uma autoridade tão grande que disse: Pedro, agora o que você ligar aqui na terra, nós ligaremos lá no céu, e o que for ligado no céu será ligado aqui na terra. Pedro, você acabou de receber a revelação para interagir com os céus. É tremendo, isso é muito profundo, mas muito profundo mesmo. Hoje, quando você vê a maioria dos cristãos, vão às igrejas nesses cultos de oração, causa impossível, noite não sei o quê, noite da bênção, noite disso, noite daquilo e tal, eles sempre vão para ficar pedindo, me dá isso, me dá aquilo, eu preciso disso, preciso daquilo, eu preciso de dinheiro, preciso de uma casa, preciso daquilo, pedindo, porque não tem as chaves da bênção nas mãos dele. Está faltando honra para poder realmente entrar pelas portas e saber que o que liga aqui na terra será ligado no céu também. A chave, em que outro lugar lhe deu autoridade, né? Proibir o que é ilegal. A autoridade é para proibir o que é errado, o que não tem concordância com o céu. Parece que nós recebemos a chave. E número 6, aumentou a autoridade dele. Ou seja, aquele pescador, né, que a Bíblia chama de homens indoutos, né? Homens que não tinham grande conhecimento, não tinham conhecimento de um rabino, não tinham conhecimento profundo. Aqueles homens agora estavam tendo contato direto com o céu, com o Senhor. É tremendo isso, tremendo mesmo. Bem, ao receber as chaves de autoridade, significa que agora Pedro tinha ele, coitado, da inexperiência dele, ele não havia entendido isso ainda. Você vai observando, quando você estuda a vida de Pedro, que só após o arrebato, só após o derramamento do Espírito Santo, só após o dia de Pentecostes, é que ele começa a exercitar de fato toda essa autoridade que ele recebeu de Deus, porque ele teve um entendimento claro de que agora o reino estava dentro dele. Coisa tremenda isso, né? Com isso, criou-se uma situação interessante, que quando nós entramos pelas portas para uma adoração a Deus, num louvor a Deus, num momento com Deus, você pode estar de tal maneira que você traz a atmosfera celeste para a terra, traz a atmosfera espiritual para você cultuar a Deus num ambiente onde tem honra e onde tem uma atmosfera em que você sinta realmente a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo na sua vida. Quando se forma uma atmosfera espiritual no seu culto, na sua igreja, você pode ter certeza que o louvor vai ser melhor, a palavra vai ser melhor, a oferta vai ser melhor, a oração vai ser melhor, a comunhão vai ser melhor, tudo vai ser melhor, porque dentro de uma atmosfera celestial só acontece coisa boa. Dentro de uma atmosfera celestial descendo na igreja, só coisa boa acontece, né? E essa atmosfera, ela acaba criando um ambiente onde se forma a cultura do reino. A atmosfera desce e aí se cria um ambiente para desenvolver a cultura do reino. Olha aqui agora no estudo de unidade, nós falamos sobre a cultura da unidade. É uma coisa tão profunda, mas tão profunda, que quando existe uma atmosfera espiritual na igreja, uma atmosfera dentro do culto, você percebe que as pessoas parecem que têm o coração mais aberto, parece que louvam com mais facilidade, parece que glorificam a Deus com mais amor. E tudo isso porque essa atmosfera cria esse ambiente para que se forme uma cultura realmente de reino, onde as pessoas vivem com alegria, com o coração aberto. A cultura de honra é a atmosfera influenciando o ambiente, vai influenciando o ambiente. Se entra um pecador, se entra uma pessoa de fora, nesse momento, ele sente a presença de Deus, mesmo sendo pecador, e é abençoado. Amém? Vamos à frente. Eu gostaria só de rapidamente te dar algumas informações sobre essa palavra honra na Bíblia. A palavra honra, você vai ver várias aplicações dela em vários textos da Bíblia, e você vai entender claramente por que era tão necessária naquele tempo, hoje e eternamente, a questão da honra na vida da igreja. De vez em quando nós usamos a palavra glória e confundimos com a palavra honra, né? Honras e glórias sejam dadas ao Senhor, glória a Deus, aleluia, o seu nome seja honrado. Mas é uma coisa interessante, porque a palavra honra
que é a palavra hebraica kavod. É uma palavra que significa peso, uma coisa pesada, uma coisa densa, uma coisa forte, uma coisa que vem sobre nós de tal maneira que a gente é capaz de não suportar esse peso de honra que vem sobre a gente, esse peso dessa atmosfera espiritual que vem sobre a gente. Por exemplo, vou dar um exemplo prático na Bíblia. Quando a Bíblia diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o teu Deus te dá. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra não é uma sugestão. Honra não é uma coisa que você pode ter ou não ter. Não. Honra é uma determinação. Honra é um mandamento do Senhor. Quando você diz honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, para que você viva bem nessa vida e que se prolongue os teus dias na face da terra. Essa palavra honrar pai e mãe é uma coisa que tem peso, uma coisa pesada, não é uma coisa simples. E você vai perguntar: mas apóstolo, como pesada como? De que maneira? Eu explico. Quando se fala honrar pai e mãe, essa palavra no hebraico ela tem um significado interessante. A palavra honrar pai e mãe se aplica no seu relacionamento com seu pai e sua mãe. Você não escolheu seu pai e sua mãe, você nasceu do lar que Deus escolheu para você. Então o pai e a mãe que você tem, os seus pais, foram Deus que te deu. Se for Deus que te deu, você tem que honrá-los, porque honrando a eles, você está honrando ao Senhor. E o Senhor não admite que quando te dê alguma coisa, você desonra essa coisa. Pelo contrário, ou essa pessoa. Se Deus te dá uma casa, se Deus te dá um carro, se Deus te dá um terreno, Deus te dá uma propriedade, tem que honrar. Se Deus deu pessoas na sua vida, te deu uma esposa, deu filho, honra. Ou seja, tudo que vem da parte do Senhor, você tem que receber com honra e tratar com honra. Lamentavelmente, isso não acontece no meio dos cristãos. Você imagina um cristão que fica orando o tempo todo, pedindo um carro a Deus. Senhor, dá-me um carro, eu preciso de um carro. Tem uma hora que ele entra em desespero, ele diz: Senhor, me dá um carro, nem que seja um carrinho velho para mim andar. Aí Deus lhe dá o carro que ele pediu, dá o carro para ele. Amanhã ou depois, entrar no meio da rua lá, e de repente enguiçou o carro, furou o pneu, aconteceu qualquer coisa, ele já começa a amaldiçoar. Esse carro é uma porcaria, esse carro não presta para nada. Opa, vamos devagar aí, meu amigo. Não foi você que pediu a Deus? Não foi Deus que deu? Por que você está chamando de porcaria? Por que você está desqualificando, desmerecendo, depreciando uma bênção que foi dada a Deus por você? Cuidado. Cuidado que você não sabe o que é honra. Se você quisesse um carro novo, pedisse um carro novo, 0 quilômetro, mas honra a Deus. Então, a palavra honra em sentido pai e mãe significa o seguinte: tem 3 significados. A palavra honra, nesse texto aqui de Êxodo 20, versículo 12, fala que honrar pai e mãe é você prover para o seu pai e para a sua mãe alimentos, vestuário e proteção. 3 coisas. Você tem que alimentar, dar comida mesmo para eles. Você tem que dar vestimenta, não pode deixá-los nus, sem nada, e tem que protegê-los, cuidar deles. Se você falhar numa dessas 3, você não está honrando. Interessante isso, porque quando os teus pais precisam de alimento, de vestuário e proteção, eles já estão velhos. Mas você olha para o teu passado, quando você era um bebezinho, quando você nasceu, que você era um bebezinho, os teus pais te honraram tanto que se alegraram com a tua chegada, ficaram felizes quando você nasceu, e de tão felizes que eles ficaram, te compraram presente, te deram as melhores roupas que eles podiam comprar, te deram coisa boa, te deram alimento, te deram comida, te deram vestuário, te deram proteção, exatamente o que eles estão precisando agora. Quando você era pequeno, você teve alimento, teve proteção e teve vestimenta. Agora que seus pais ficaram velhos, não podem mais trabalhar, devolva o que você recebeu lá atrás. A honra que você recebeu lá atrás está na hora de pagar. Faça a mesma coisa com eles agora. Não joga no asilo, não joga no meio da rua, não joga de qualquer maneira, não maltrata, não deprecia, não despreza. Porque foi Deus que te deu esse pai, foi Deus que te deu essa mãe. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na face da terra e que te vá bem. Então, é muito importante entender que a honra influencia a nossa vida. A honra é o fundamento do reino, mas vem influenciar diretamente o nosso dia a dia. Amém? Vamos à frente. Vou dizer uma outra palavra aqui que também significa honra. Essa palavra que eu expliquei aqui agora é a palavra kavod, que é uma coisa pesada, densa, forte, que vem sobre ela. Ainda não estou falando da tal Shekhinah de Deus, tá?
A palavra te fará, uma palavra só, te fará. Está lá em Juízes, capítulo 4, versículo 9. Respondeu ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra desta expedição. Sabe quem está falando? Débora. Respondeu ela: certamente irei contigo, falando para o seu capitão, porém não será a tua a honra desta expedição, deste combate, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá Sísera. Sísera é o inimigo. Vai entregar na minha mão. Eu sou mulher, ele vai entregar na minha mão. Eu não quero que você vá dizer que a honra é sua, porque Deus está honrando a mim. Ele vai entregar a mim. Levantou-se, pois, Débora e foi com Baraque e Aquedes. Lá houve a batalha e de repente Sísera foi morto e a honra ficou sendo dela. Quando você vai em Israel hoje, se você subir no monte da transfiguração, no monte da precipitação, que é um monte muito alto, que tem lá no norte de Israel, em frente ao vale do Megido, você vai dar uma olhada para a esquerda, você vai ver o monte de Débora, o lugar onde Débora venceu sua batalha. Ela recebeu a glória para ela. Não foi ela que matou, não foi ela que criou. Mas ela era chefe, ela era juíza, a juíza era ela. E o capitão era apenas seu subordinado. Então, você é homem, você vai lutar, você vai vencer, você vai derrotar o inimigo, mas fique sabendo, a chefe sou eu sou a juíza. Então, nas minhas mãos é que está entregando. E o capitão fez exatamente, deu toda a honra para ela. Irmãos, a honra é uma coisa profunda na Bíblia, interessante. Vamos mais um pouquinho à frente para a gente ganhar tempo, porque a hora passa rápido aqui, né? Esqueci de falar uma coisa. Eu falei que cavode significa pesado, rico, digno, pesado, abastado, né? Denso. Te fará significa, é uma honra que significa esplendor, glória, uma coisa refinada, quando se trata de joias, né? Quando se trata de roupas, essas coisas todas. Uma pessoa, quando quer botar uma joia que realmente produz a honra, bota uma joia de ouro, diamantes, pedra preciosa, uma coisa boa, né? A pessoa realmente está em honra. Vamos à terceira palavra, para explicar o que é honra. Rosh. Rosh em hebraico quer dizer cabeça, né? Cabeça. Vamos ler outro versículo para vocês aqui interessante. Lá em Samuel, capítulo 9, versículo 22. Samuel, porém, tomando a Saul e ao seu moço, levou-os à câmara e deu-lhes o primeiro lugar entre os convidados, que eram cerca de 30 homens. Preste atenção numa coisa interessante. Saul e o seu secretário, o seu moço, estavam procurando as jumentas do seu pai que haviam se perdido. Seu pai disse: meu filho, vai procurar as jumentas que elas sumiram. A jumenta, você sabe que era uma ferramenta de trabalho naquele tempo. A jumenta era para carregar peso. E foi procurar a jumenta. Então, procuraram, não encontraram. Aí disse assim: e agora, o que faremos? Tem que voltar para cá e dizer para o meu pai que nós achamos? O seu moço disse assim: olha, aqui em cima dessa montanha vive um profeta, o profeta Samuel. Vamos falar com ele, e ele é um profeta vidente, ele vê as coisas, ele vai nos dizer onde estão as jumentas. Porém, Saul disse assim: olha, nós não temos nada para dar para o profeta. Eu não tenho nada para dar, como é que eu vou falar com ele? Olha, observe bem o que está acontecendo. Para se falar com o profeta, para se pedir uma oração ou uma bênção ao profeta, para ir conversar com o profeta, para receber alguma coisa para o profeta, tinha que levar algo de honra para ele. Ninguém poderia conversar com o profeta se não levasse um presente para ele. Era tradição, era o costume, era a cultura, era a época que se fazia as coisas com honra. Ou seja, não basta chegar lá e pedir, tem que honrar primeiro para que depois venha a bênção. A honra, vai guardar essa palavra que eu vou dizer, a honra, ela sempre é uma chave para liberar bênçãos sobre a tua vida. Quando você verdadeiramente, você sabe honrar as pessoas que te cercam, sabe honrar as pessoas que estão acima de você, você sabe ser uma pessoa de honra, você sempre será uma pessoa abençoada. Mas quando você não sabe honrar, você vive em desonra. Muitas coisas que você vai aprender aqui nesses 12 vídeos que eu vou passar para você durante essas próximas semanas, você vai ver que a honra, ela sempre tem uma resposta. Se você tem honra, você receberá a bênção. Mas se você tem desonra, também receberá as consequências. Preste muita atenção nisso, que isso é importantíssimo para você. Então, Samuel disse: eu não tenho nada. E aí o moço disse: eu tenho aqui um pedacinho de pão aí, um pouquinho de bolo aqui, eu tenho alguma coisa aqui que nós podemos chegar lá e entregar para o profeta. E assim fizeram e assim foram. A questão é que quando Samuel estava na sua casa, Deus lhe deu a revelação
Ele foi revelado antes que ele chegasse que aquele moço que ia procurá-lo para perguntar pelas jumentas, que aquele moço seria o futuro rei de Israel. Ou seja, Samuel, quem vai te procurar é a pessoa que eu escolhi para ser rei. Então toma cuidado, porque você vai estar diante do rei. A revelação foi para ele. E efetivamente, quando ele chegar à casa de Samuel, Samuel estava lá com seus convidados, seus discípulos profetas, e na mesa eram cerca de 30 pessoas, e de repente, quando eles chegaram, Saul ficou surpreso porque Samuel lhe chama para a cabeceira da mesa, para a posição de honra na mesa, manda ele sentar na posição de honra e lhe dá o quarto do cabrito, a coxa do cabrito, que quem comia era o líder, era o chefe. Aquela parte era de Samuel. Porém, Samuel agora está vendo que chegou o rei, o futuro rei de Israel. Olha, ele era o profeta, ele era o líder, e de repente, ele era o juiz, e de repente chega alguém que vai ser superior a ele. Quando ele teve a revelação de quem era Saul, de quem seria Saul, ele já começou com honra. Porque na Bíblia é assim. Deus estabeleceu situação de honra em qualquer situação. A honra é fundamento de reino. Cristão que não sabe viver na honra, cristão que não sabe honrar os seus superiores, os seus irmãos, seus amigos, a sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos, que não sabe honrar, ele vive na desonra, vive na escassez. Falta dinheiro, falta isso, falta saúde, é dor aqui, é dor ali, não tem dinheiro, não tem isso, aquilo. Ele vive na escassez porque ele preferiu viver na desonra, quando Deus está convidando ele, chamando ele para viver na honra. Aprenda a honrar e você vai ver como é que você vai receber todas as bênçãos do Senhor. Amém? Então, quando Saul chegou, sentou-se ali no lugar que era realmente pertencente ao rei. Então, por quê? Essa palavra Rosh é cabeça. Aquele homem que estava chegando na casa de Samuel seria o cabeça de Israel, seria o rei de Israel. Portanto, merecia as honras de alguém que estava lá na frente. Amém, irmãos? É uma coisa interessante. Rosh, como eu disse, significa cabeça, significa o topo, a liderança, o lugar mais alto, significa posição profética, somar a altura, ou seja, tudo de importante a palavra honra significa. Quem está na cabeça está no lugar de honra. Jesus Cristo é a cabeça da igreja, é o lugar de honra. Amém? Pastor Ivo, lá de Portugal também, dos Açores. Pastor Leonor Kima, lá de Teresópolis. Deus abençoe vocês também. Vamos lá. A honra, ela tem uma hierarquia. Hierarquia, por que tem hierarquia? A dificuldade que os crentes têm em compreender que nem todos são iguais no reino de Deus. Olha uma coisa interessante, o cristão tem a mania de dizer assim, aqui somos todos iguais, diante de Deus somos todos iguais, aqui não tem maior nem menor, somos todos iguais. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, para efeito de salvação, para efeito de morte de Cristo, para efeito de sacrifício do Cordeiro, todos somos iguais. E quando somos iguais assim, o pecador que roubou a galinha do vizinho. Ele é tão igual perante o Senhor, perante o sacrifício de Cristo, que ele é tão igual quanto o sujeito que matou 10 pessoas e está no presídio. O sangue derramado pelo ladrão de galinha é o mesmo sangue derramado pela pessoa que matou 10 pessoas. Somos nivelados por baixo. Mas quando entramos no reino, vou voltar para a primeira palavra que eu disse aqui. Quando entramos no reino, nós temos uma identidade profética. E na identidade profética, quem nos posiciona no reino é o Senhor. Não vem querer você me dizer que você vai pegar um crente hoje que não quer nada com a palavra, que não vai na escola dominical, que não vai na reunião de estudo, que não comparece, não tem responsabilidade, dizer, por exemplo, que ele é igual ao apóstolo Pedro, apóstolo João, igual aos profetas. Não pode ser, mano. Cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua posição no reino. É por isso que nós precisamos entender bem essas coisas, né? Nós somos iguais, todos aqui somos iguais. Como somos iguais? Se existe a identidade profética de cada um. A dificuldade que os crentes têm em compreender é que nem todos são iguais a Deus, nós somos iguais na salvação, no quesito de salvação, porque todos pecaram e foram instituídos. Mas fora disso, existe uma hierarquia. Nessa hierarquia você vai entender exatamente o que nós falamos agora. Eu falei sobre o cavode, o peso. Será que todo mundo suporta o peso da honra da igreja? Será que todos realmente são iguais nesse quesito? Vamos lá. Vamos ler outro texto aqui, lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 18.
E os sacerdotes se opuseram ao rei Uzias, dizendo-lhe: ai de ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor. Os sacerdotes, né, de Azarias, o rei resolveu passar por cima dos sacerdotes, entrar no templo. Irmãos, essa história é traumática na Bíblia. Então o rei Uzias foi lá no templo e fez um trabalho sacerdotal, queimando incenso, que era uma função do sacerdote. E o rei resolveu fazer também. Eu sou rei, posso fazer o que eu quero. Só que ele não esperava que tivesse uma reação de cerca de 80 sacerdotes. Teve uma reação tão grande que eles entraram. Eles sabiam, peitando o rei, confrontando o rei, fazendo frente ao rei, eles sabiam que morreriam. O rei podia mandar matá-los. É verdade isso. Podia mandar matá-los. Mas eles não tiveram medo. Porque ele, o rei, estava desonrando a casa do Senhor. E ele desonrar a casa do Senhor, eles então enfrentaram, foram lá e confrontaram o rei e disseram: ai de ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes como nós, filhos de Arão, que foram consagrados para queimar incenso. Sai do santuário. Os sacerdotes botaram ele para fora. Sai do santuário, pois cometeste uma transgressão, e não será isto para honra tua da parte do seu Deus. Olha, você entrou no templo, queimou o incenso que só o sacerdote pode queimar, e isso não foi honra. Deus não vai te honrar por isso. Você pode achar que fez uma coisa boa, mas não era para você fazer. Não é a sua boa intenção, não. Você cometeu um ato de desonra e você vai ter que sair daqui. E todo mundo sabe como terminou a história de Uzias. Deu uma lepra na cabeça lá e foi colocado fora do templo, deixou de reinar em Israel por causa de um ato de desonra. Deus não perdoou o ato dele de desonra, de queimar incenso, quando era uma tarefa sacerdotal. Ele desonrou o sacerdócio. Quando desonrou o sacerdote, eram pessoas que estavam abaixo dele. Em nível de autoridade, o rei mandava mais do que o sacerdote. Mas ele não podia fazer, usurpar uma função do sacerdote. Ou seja, não somos todos iguais. Sacerdote tem uma posição, rei tem outra, o subordinado tem outra, o soldado tem outra, o pessoal da cozinha tem outro, o pessoal da cavalaria tem outro. Cada um tem a sua posição profética e deve viver dentro da sua posição. Se você é um diácono, se você tem uma posição de diácono na igreja, não pense que você pode exortar o pastor, porque não pode. Não pense que você, agora eu sou diácono, posso falar o que eu quiser. Não pode, não. Tem que ter honra. Vamos lá. E aí significa cavodes, né? Outra palavra, iecar. Também outro versículo lá em Esté, foi com Esté. E quando o decreto que o rei Baixar for publicado, em todo o seu reino, grande como é, todas as mulheres darão honra a seus maridos, tanto aos nobres como aos humildes. O rei, né? O Senhor decretou lá um decreto que todas as mulheres teriam que honrar a seus maridos, tanto aos nobres quanto aos humildes também. Por quê? Porque honrar o marido não foi invenção da cabeça do rei, é porque Deus determinou que fosse assim. E se Deus determinou que fosse assim, a mulher tem que honrar o seu marido, como o marido tem que honrar também a sua mulher, né? Essa honra, iecar, é estima, valor, preço, né? Você tem que estimar a pessoa, você tem que ter um valor assim, um valor moral, um valor social, um valor espiritual, um valor sentimental, né, com a sua esposa, seu marido. Eu vou falar rapidamente aqui o que eu tenho que lembrar isso aqui ainda hoje. A palavra netipá também é outro versículo aqui, em Jó 30, versículo 15. Sobrevieram-me pavores, é perseguida a minha honra, como pelo vento e como nuvem passou a minha felicidade. E Jó falando, eu era nobre, eu estava sentado na porta da cidade, aconselhando todo mundo, eu era um homem reto, não fazia maldade para ninguém, e de repente minha vida foi toda embora. O que aconteceu com Jó? Jó perdeu toda a honra da sua riqueza, toda a honra da sua atitude moral, toda a honra da sua vida pessoal com as pessoas, o seu relacionamento, perdeu tudo. Ou seja, Jó saiu de uma posição de honra para uma posição de desonra. Você sabe, eu só tinha tudo, era rico, né? 7 mil camelos, 5 mil ovelhas, tinha tanta coisa, de repente não tinha mais nada. Até os filhos foram embora, perdeu filho, ficou ele com uma lepra ali, sendo humilhado e zombado por todo mundo. A honra foi embora.
É claro que no caso de Jó, Deus tinha um propósito com ele para fazer alguma coisa que fez com ele depois, né? E realmente fez. Então, veio a desonra, ele suportou tudo aquilo, e depois, quando chega no capítulo 42, lá em diante, a Bíblia diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Ou seja, Deus preparou ele para um tempo de prova, de desonra, e logo depois deu uma honra dobrada para ele, porque a palavra do Senhor diz que ele recebeu tudo que ele possuía antes, ele recebeu em dobro do Senhor. E olha que o castigo de Jó, a desonra dele, o sofrimento dele, durou aproximadamente entre 42 e 46 dias, né? Poucos dias. E depois que ele recebeu a herança dobrada, ele viveu mais 140 anos. Então, realmente foi muito abençoado, né? Eu vou só terminar aqui, porque a hora passa depressa aqui, não tem moleza aqui não. Só a palavra honra no grego, para depois, na próxima semana, a gente começar a entrar mais profundamente nessa questão da honra. A palavra honra no grego, vou falar rapidamente. A palavra atmos, que significa desonrado, desprezível, baixa estima, né? Lá em Mateus, né? Escandalizavam-se dele, porém, ele disse: um profeta não fica sem honra, senão na sua própria casa. Ou seja, o profeta tem honra em todos os lugares, mas na sua própria casa não lhe honra. Jesus Cristo era famoso em toda a Galileia, em todo Israel, todo mundo conhecia ele, mas lá em Nazaré, o que diziam dele? Esse é filho do carpinteiro, esse é filho de Maria, nós conhecemos ele era garoto aqui na região, e agora está dizendo que é Deus, ele está dizendo que é filho de Deus, que loucura, quem inventou isso? E outra coisa, mano, quando você coloca a pessoa num nível baixo de honra, você sempre receberá aquilo que você está honrando a pessoa. Então eles reconheceram Jesus como o filho do carpinteiro e não como Messias. Então, já que era o filho do carpinteiro, o que eles poderiam receber de Jesus? Cadeira, banco, mesa, tudo que fosse material de carpinteiro, porque eles viam Jesus como carpinteiro. Se você olhar para Jesus e bota ele num nível de honra baixo, você vai receber o que você está falando com ele, né? Eu vou à igreja porque Jesus vai me dar uma bênção lá. Você está vendo Jesus apenas como um doador, um entregador de bênção, como se fosse lá, como eu disse da outra vez, um chefe do almoxarifado, onde tem uma placa bem assim: vende-se bênçãos, ou distribui-se bênçãos. E você chega lá para o chefe do almoxarifado, olha Jesus como um chefe de almoxarifado, onde se guardam as bênçãos. Me dá uma bênção aí, Jesus, me dá uma bênção, me dá uma bênção, me dá uma bênção. E na verdade, ele é o Senhor, ele não é apenas o chefe do departamento de bênçãos, né? A palavra Timão, que Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. Já falamos sobre essa. A palavra é grega, né? Nós falamos que a outra é a palavra honra, significa kavod, aqui no caso é Timão, né? E por aí diante vai. Eu não vou repetir muito esse significado aqui, porque você vai receber tudo isso no estudo que nós vamos mandar para você por escrito. Amém? Então, vou dar um pulinho aqui para adiantar um pouquinho mais para vocês, né? A palavra honra, nos revela 3 princípios interessantíssimos. Primeiro, a questão da palavra honrar, elevar uma pessoa, colocar a pessoa no nível mais alto, né, do que você. A Bíblia nos ensina que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, né? Considerar os outros sempre melhores do que nós. Isso é honra, né? E reconhecer a pessoa em público. Por exemplo, se você encontra uma autoridade, um presidente da República, você tem que chamá-lo, né, pelo presidente, senhor presidente. Você vai encontrar um juiz, né, chamado de meritíssimo, né? Existem regras sociais onde a honra é exigida, né? E fora da exigência da honra, você tem que ter a honra no seu coração, para você tratar sempre com honra as pessoas que você precisa honrar. Número 2, além de elevação, tem a questão da credibilidade profissional. Você sabe o que é credibilidade profissional? Significa, por exemplo, você vai contratar um pedreiro para trabalhar na sua casa. Aí você contrata um pedreiro e pergunta para ele: quanto o senhor me cobra por dia? Ele vai dizer assim: eu lhe cobro R$200 por dia. E você vai responder: R$200? Mas está muito caro. Eu conheço outro pedreiro aqui perto de casa que ele só cobra R$100, baratinho dele.
Por que você não faz o preço dele dos R$100 que eu contrato você? E ele vai dizer, não, porque eu conheço o meu serviço e o meu serviço vale R$200. Eu não cobro menos porque eu sei a honra que eu tenho, eu sei o excelente profissional que eu sou. Eu lhe cobro R$200 e vou lhe entregar um serviço perfeito. Agora, quanto ao que cobra 100, fale com ele. E de repente você vai ao barato, porque é mais barato, e o barato não vai fazer as coisas como aquele 200 faz. Quando você reconhece que você faz as coisas com excelência, crie, estabeleça, produza honra para você. O pedreiro que cobra R$200 e tem um excelente serviço, não tem por que diminuir o preço. Você já ouviu um ditado que diz que às vezes o barato sai caro? É numa situação dessa. É porque quem sabe, quem se garante, quem é excelente profissional, ele sabe o preço que ele impõe. E se não quiser contratar, não tem problema, porque tem muita gente que o contrata por causa disso. Sabe que ele vai cobrar. Isso é a pessoa saber que ele vive numa posição de honra, né? A questão do honorário. Pede 200 porque ele pode exigir 200. Então, você vai observar que a questão financeira está ligada à questão da honra, né? Quando a pessoa tem dinheiro, né? O rei Salomão já dizia isso, né? O rico será ouvido na cidade, mas o pobre não se dará voz. O rico fala e é ouvido, o pobre fala e ninguém ouve, porque até a questão financeira influencia na sociedade. Pode não influenciar diante de Deus, mas influencia diante dos homens da terra. Amém, irmãos? Eu vou encerrar por aqui, porque eu tinha mais 3 coisas para dizer ainda, mas o tempo voa depressa e não dá para falar. Hoje foi apenas uma introdução e no domingo, então, vamos começar já a entrar na questão da honra e explicar a você que um cristão sem honra não vai para frente. Um cristão sem honra só anda para trás. Cristão que não entende o que é honra, a sua vida não sai do lugar. Mas quando ele conhece a honra é uma porta que se abre para ele na presença de Deus. E quando essa porta se abre, Deus também o honra. Conforme Jesus Cristo próprio ensinou, aquele que me ama, meu Pai o honrará. Aquele que me honra, meu Pai também honrará. Quando a gente honra alguém, somos honrados pelo Senhor. E quando sabemos que é isso, nós sabemos que as pessoas que vivem com a gente, que trabalham conosco, nossos líderes, nossos pastores, são homens de merecida honra, e Tiago chega a dizer que merecida dupla honra na vida deles. Portanto, se Deus quiser, domingo que vem, estaremos novamente aqui com a segunda parte já do estudo que eu vou falar sobre honra, e vai ser uma bênção você entender que o reino de Deus não funciona sem honra. Tem que ter honra no reino, senão não vai para frente. Amém, irmãos? Está chegando mais pessoas aí? Não, está entrando gente ainda. Dudu e Eva Silveira, Cirineu está firme e forte aí. Graças a Deus, Deus. Deus te abençoe poderosamente. Plácido Ventura, lá de Valença, né? Tá firme também, sempre assistindo nossas lives aqui. Hoje tivemos a Nelila de Portugal, o Ivo também, a T, pastora T Nunes também. Deus abençoe você, T, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem que levar a ceia para você também. Eu vou te levar a ceia qualquer dia aí, tá? Deus te abençoe poderosamente. E hoje vamos orar, encerrar e agradecer a presença de todos vocês em nome do Senhor Jesus. E ainda hoje, se estiver pronto, nós já distribuiremos esse estudo já pelo YouTube para você também acompanhar e guardar para você e arquivar aí no seu computador em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar em nome do Senhor. Meu Deus, nós oramos agora, pedimos a tua bênção, meu Pai, te glorificamos, te exaltamos por toda a graça e misericórdia que nos tem dado e pedimos a ti, ó Pai querido, que o teu amor continue sendo derramado em nossos corações e que, Senhor amado, se alguma palavra saiu dos nossos lábios que não te agradou, nós pedimos perdão, Pai amado, e pedimos para pagar, para deletar da vida de todas as pessoas. E agora, Pai amado, te pedimos que toda honra e toda glória pertençam a ti e não a nós. A tua palavra diz que tu és o único digno de receber honra e glória. Portanto, nós entregamos a ti toda a honra. O fundamento aqui é de honra e toda a honra te pertence em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, domingo, 10 horas da manhã, estaremos novamente aqui. Gilmar também, Graziele, amém. Glória a Deus. Gilmar, Graziele, Silva, Deus te abençoe poderosamente. Fátima, um abraço também para você, Fátima. Deus abençoe poderosamente. E chegamos aqui mais de 50 minutos. Passa rápido a hora aqui. Eu não quero me alongar mais para não ter problema na hora da gravação e vocês passarem muito tempo aí assistindo. Pastor Wilson Campos também, Deus te abençoe, pastor, poderosamente. Domingo estaremos aqui. Márcia Ventura de Tampa, na Flórida, está lá assistindo.
nosso trabalho também, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Márcia. Márcia Aventura Avilés. Glória a Deus. Então, até domingo, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Não esqueça de dar o like, de se inscrever, de fazer o comentário depois. Faz um comentário lá, para nós sermos abençoados. Faz a visualização, compartilha, distribui, para que todos possam também participar. Minha pastora Tânia Bandeira, Deus te abençoe, minha filha, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, para vocês, até domingo, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Amém.